pessoal, eu vou contar pra vocês os meus lidos no primeiro semestre, de janeiro a junho. E em janeiro eu consegui ler 2 livros. O primeiro foi A Empregada, muito bom. Eu li muito mais por conta do filme que ia lançar. E superou as expectativas, eu tô completamente apaixonada pela escritora e pretendo ler mais livros dela. Então, inclusive eu li, então vocês vão saber lá na frente qual foi o outro livro que eu li dela. E o segundo que eu li foi A Paciente Silenciosa. Estava muito curiosa sobre a história e eu acho que eu me frustrei um pouco porque eu fui com uma expectativa e ela não foi pro caminho que eu queria que fosse. Mas é um livro muito bom, recomendo, assim como recomendo muito a Empregada também. Em fevereiro eu li apenas um livro, que foi Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Colleen Hoover tem um lugar muito especial também no meu coração. Pretendo todo ano ler pelo menos um livro dela. E eu li também por conta do filme e, assim, amei demais o livro. Conta muito sobre reconciliação, sobre uma chance realmente. Então, eu acho que você dá oportunidades, dá segundas chances às pessoas, porque a gente tá suscetível a erro. Então, essa segunda chance que o livro conta, né, foi muito importante para todo mundo do livro. Então, eu amei demais e li, assim, em uma semana, porque Colleen Hoover tem esse poder comigo, me faz ler em 2 semanas. E em março eu li 2 livros também. Em março eu li 2 livros. Amor e Gelato foi o primeiro, que ele faz parte de uma série de livros que eu quero ler, que eu tenho uma listinha. Inclusive eu posso trazer um vídeo pra vocês dessa listinha. E assim, eu fui com uma expectativa e não gostei. Mas foi um erro meu de ter aquela expectativa de que fosse uma história de adultos vivendo um romance na Itália, mas foi frustrante porque era sobre adolescentes. Eu achei muito, assim, adolescente mesmo, muito infantil a história e eu não gostei. Inclusive, os próximos da série eu pretendo não ler. Então, assim, não recomendo muito, só se você for com a recomendação de que é um livro adolescente, não como um livro de adultos, sabe? Então, esteja bem ciente disso. O próximo livro, assim, que eu li em março foi O Último Sábado de Julho, Amanhece Quieto. Um livro já bem mais pesado, num conteúdo que ele traz mesmo. História de uma mulher que está narrando o livro e ela tá grávida, só que acontece uma coisa que impede dela contar para uma pessoa que ela ama muito que está grávida. E aí o livro começa com ela se lamentando muito do porque ela não contou a tempo que ela estava grávida. E termina o livro ela tendo um bebê. Mas esse momento da gravidez, que ela tem muitas reflexões, sobre a sua família, sobre a amizade, sobre ela mesma, sobre o filho dela, né? É muito lindo, é de uma forma escrita belíssimamente e eu super recomendo. E o último livro lido de março foi Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. E é exatamente isso que o livro é, sabe? Eu comecei a ler dentro do avião, indo pro Rio de Janeiro, agora em dezembro. E só consegui terminar em março, porque a cada página ele me trazia histórias, sentimentos, emoções que eu não estava preparada, era realmente cruéis demais para me ler rapidamente. Então eu fui lendo aos poucos na minha viagem em dezembro, depois li mais em janeiro. Quando eu cheguei de viagem em
em janeiro, eu não consegui mais, sabe? Eu tava com uma carga assim, emocional muito grande. Então eu dei uma pausa nele, por isso que eu fui lendo mais devagar, sem ser rapidamente, e aí consegui concluir em março. E assim, esse livro é espetacular, ele é de poesias, de poemas, muito profundo, parece que é besteira, parece que é fraco, mas ele tocou em muitas partes em mim, assim, que me emocionou muito, Inclusive eu fui ler ele no avião voltando da minha viagem e justamente a página que eu li falava de uma coisa que eu tava vivendo no momento e eu só conseguia chorar muito. Mas é um livro maravilhoso, eu super recomendo. E aí veio abril. Em abril eu não consegui ler nenhum livro porque eu estava começando um trabalho novo, até eu conseguir me adaptar à rotina, demorou um pouco para me introduzir a leitura nesses intervalos, né? E foi muito difícil, eu não consegui ler em abril, mas em maio foi um mês maravilhoso. Eu consegui ler 3 livros, Flores Partidas, de uma autora que eu não conhecia muito, mas que foi muito interessante testar essa leitura dela. E assim, não gostei da escrita e vou parar por aí também nessa escritora, porque foi algo que eu não me identifiquei. Começou de um jeito e terminou de um jeito inesperado, assim, foi para um livro que eu não esperava. Não vou nem falar muito, porque eu não consegui me simpatizar, não consegui me identificar com a leitura. O próximo foi A Princesa Salva a Si Mesma Neste Livro, que também era um livro de poemas, de poesias, mas escrito de forma muito leve, tanto que eu li ele em 2 dias. Também super legal, super divertida a leitura. Inclusive quero ler os outros dessa série. Então eu acho que nos intervalos entre um livro mais denso eu vou introduzir alguns livros de poesia, alguns livros de poema, porque deixa, né, a leitura mais leve, porque senão vai dar uma ressaca e eu não vou conseguir mais ler. Então eu acho que essa técnica que eu vou usar vai me favorecer muito. E o outro livro que eu li foi Queria Morrer, mas no Céu Não Tentei Entender o Book. Eu fui sem expectativa nenhuma, não conhecia nada, uma amiga minha me indicou e me surpreendeu muito positivamente, porque foi para um rumo muito legal, sabe? É uma conversa, né? Uma transcrição de sessões de terapia de uma mulher, e ela traz muitas reflexões, traz muitos diálogos importantes com o psicólogo, com o psiquiatra dela, e refletiu muito em mim, muitas falas dela, tanto dela quanto do psiquiatra, e foi maravilhosa a leitura dele. Eu acho que eu li em uma semana, gostei bastante. E aí em junho, para finalizar, eu li A Professora, mais um livro da Frida. Assim, eu acho que eu li em 2 dias também. Me prendeu porque eu escutei o audiolivro, na verdade, o audiolivro dele. Então, nos intervalos, dentro do ônibus, no almoço, do trabalho, indo para a faculdade, voltando da faculdade, em qualquer momento que eu tinha livro, eu estava escutando ele. E foi maravilhoso, assim. A Frida, ela tem esse poder de escrever, de te prender, de te conquistar desde a primeira página, e foi o que ela fez comigo nesse livro. A reviravolta, eu tinha até que voltar alguns minutos do livro, do audiolivro, para me ver se era, para me escutar se era realmente aquilo que tinha acontecido, porque nem eu tava esperando que fosse aquilo. Então ela tem essa mágica, sabe, a Frida, maravilhosa. E o último livro agora que eu li desse semestre foi Melhor do que nos Livros.
Também foi outro livro que eu me frustrei, porque eu esperava que fosse de adultos, mas era um livro de adolescentes, durante o ensino médio. E é algo que, assim, no momento que eu tô vivendo, eu acho que não tá combinando tanto comigo, sabe? Então eu não consegui me ligar aos personagens, eu não consegui me cativar pela história. Eu também escutei o audiolivro e foi rapidinho que eu escutei só pra finalizar mais um livro, mas eu não gostei tanto assim. Então, essas minhas leituras foram 11 livros até agora, nesse primeiro semestre, nesses 6 meses do ano. E também já estou lendo alguns livros para poder trazer para vocês uma resenha, se vocês quiserem, que eu tô gostando bastante. Então, é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Beijo.